Eu queria falar com você nesta noite sobre o decreto de um rei. O decreto de um rei. Eu estou aqui com Daniel capítulo 6 e a gente sabe, né, a história desse texto. Daniel prosperava no reinado de Dário e Dário o colocou como um dos principais líderes do seu governo. Na verdade, a intenção de Dário era colocá-lo sobre todos os outros que ele tinha como autoridade no seu reino. E houve inveja daquelas pessoas que estavam trabalhando junto com Daniel. Então, eles tentaram achar em Daniel alguma falta para poder acusá-lo diante do rei. Mas o texto diz aqui que Daniel tinha um espírito excelente. É claro, Daniel tinha o espírito do Senhor. E por isso ele tinha essa atitude. E diz o texto que por mais que eles procurassem, né, alguma falha, alguma coisa de que acusar Daniel, não encontravam, porque Daniel era fiel em tudo que fazia. Eu e você somos servos do Deus Altíssimo, e nós temos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus nos capacita para sermos fiéis, para sermos aquelas pessoas que são o sal da terra, né, e a luz do mundo. E tem um testemunho que realmente mostra a integridade de alguém que anda segundo a vontade de Deus. Bom, aqueles homens armaram uma cilada contra Daniel e fizeram com que o rei assinasse um decreto para que, durante o espaço de 30 dias, ninguém pudesse fazer petição alguma a nenhuma outra pessoa ou, né, a nenhum Deus, né, que não fosse ao rei Dário. O rei Dário, imprudentemente, assinou aquele decreto. O texto nos fala que Daniel, quando soube que aquele decreto estava assinado, ele foi para sua casa, subiu até o seu quarto e abriu a janela e, como ele costumava fazer, ele fez as suas orações 3 vezes por dia. O decreto que o rei assinou não intimidou o profeta Daniel. Aquela cilada, aquela armação dos inimigos não intimidou o profeta Daniel, porque ele sabia que Deus era por ele e que a vida dele não estava nas mãos daqueles homens que armavam contra ele, nem do próprio rei, que gostava dele, mas que foi imprudente naquele momento. Então ele continuou, por causa de ter esse espírito excelente, por causa de ter o Espírito de Deus, continuou fazendo aquilo que ele sabia que seria a vontade de Deus para a sua vida. Ele continuou levando uma vida de oração. O texto vai nos dizer aqui que aqueles homens, quando viram isso, estavam ali, né, observando, tomaram a Daniel, apresentaram Daniel ao rei e falaram sobre o decreto que tinha sido assinado. O rei, por gostar de Daniel, ter amizade, tentou de alguma maneira livrar Daniel, mas aqueles homens pressionaram. Era um decreto assinado, né? O nome do rei estava ali e aquilo não podia voltar atrás. Então o rei acabou consentindo e Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas, irmãos, os decretos, né, que nós temos nesse mundo, né, são aquelas coisas que são contrárias. O mundo, ele trabalha contra. Então as coisas que são do mundo são contra. A gente vê uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali, mas a vontade que opera no mundo é uma vontade maligna. As pessoas não andam em retidão e nem querem a retidão. As pessoas não têm noção daquilo que é certo e nem querem ter essa noção. Não querem conhecer aquilo que é verdade e nem viver a verdade. A cada dia que passa, o mundo caminha para um caos cada vez maior. Porque o ser humano, ele está com a sua ganância, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua inveja, com a sua arrogância, sempre fazendo coisas que acabam trazendo males para ele mesmo. Mas, inclusive a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós somos servos de Deus. A gente não pode se deixar levar por as coisas que estão decretadas no mundo, pela maldade, pelo pecado que opera. Não, a gente tem que permanecer naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E a principal maneira de conseguir isso é levando uma vida de oração.
O texto diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. Ou seja, o aperto, né, ele passou, né, o risco, né, a ameaça, acabou alcançando ele. Mas a palavra de Deus nos diz que no outro dia pela manhã o rei foi e chegou lá, gritou por Daniel, perguntando: será que o teu Deus teria conseguido te livrar? E Daniel levantou a voz e disse: ó rei, o meu Deus mandou o seu anjo e eu estou aqui livre, porque os leões não fizeram mal nenhum a mim. O decreto do mundo pode ser ameaçador, mas o decreto de Deus é o que vai prevalecer. Aquele rei assinou um decreto que era contra Daniel, mas Deus estava decretando a favor de Daniel. E a coisa foi tão interessante que no final, né, o rei tirou Daniel da cova dos leões, jogou aqueles que armaram contra Daniel e eles nem chegaram ao fundo da cova, né, já foram destruídos pelos leões. E aí o rei, ele faz um novo decreto. E aqui, né, no versículo 25, do 25 ao 27, diz assim, no finalzinho do 25, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. É isso, meu irmão. Quando a gente leva essa oração, e esse Espírito excelente que está em nós, que é o Espírito Santo, né, continua prevalecendo na nossa vida, e a gente vai conseguir ser fiel, a gente vai conseguir cumprir aquilo que é a vontade de Deus. E essa situação que o mundo tem, né, esses decretos, e todo esse pecado, todo esse domínio maligno, ele vai perder a força, porque aonde nós estivermos, ali Deus estará conosco. E apesar de tanta influência, de tanta pressão para o mal, vidas serão abençoadas através de mim e de você. Pessoas vão conhecer a Cristo como Salvador e vão confessar, igual esse rei declarou. Pessoas vão declarar que Jesus Cristo é o Salvador, através do testemunho que eu e você estaremos dando, através das nossas orações e da nossa fidelidade. Deus vai usar a sua igreja, o seu povo, para levar essa salvação a tantos quantos hoje ainda não a tenham. E no final, o que vai prevalecer sempre é o que Deus decretou. O que Deus decretou para a minha vida e para a tua vida é o que vai prevalecer. Por isso, neste momento de oração, coloque diante de Deus a sua súplica, coloque diante de Deus, né, a sua dor, talvez, né, até o seu medo, a sua preocupação, talvez aquele enfraquecimento que acontece em alguns momentos na nossa vida. Abra o seu coração, fale com Deus, porque Ele está aqui para fazer cumprir na tua vida o que Ele decretou para você. Porque todos os seus dias foram escritos e determinados por Ele, e Ele tem algo que vai muito, muito além daquilo que a gente possa estar vendo ou do que alguma pessoa possa imaginar. Então vamos à oração e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.